Com 27 anos, eu trabalhava num táxi. Olha que interessante isso, eu falei para você da espiritualidade, né? Eu era o primeiro da fila. Aí chegou um senhor e um jovem. Falou assim, vamos fazer uma corrida e tal. Aí eu senti, falei, puxa, cara, pra mim não dá, desculpa, eu já tô querendo ir pro lado de cá que eu vou embora. E dispensei a corrida. Nesse intervalo eles foram descendo e ninguém queria levá-los. Aí chegou um rapaz, que não sabia da história nenhuma, parou o carro lá, e eles foram falar, e para ele não achar que ele estava furando a fila, ele veio falar comigo. Falou, tem um avô e um neto que eu vou levar, ninguém quer levar? Eu falei assim, o quê? Ele falou assim, o avô e o neto. Eu falei, puta, avô, cara, lembrei do meu avô na hora. Olha isso. Aí eu falei, vamos. Então uma corrida que eu tinha sentido para não ir, eu, por conta dessa associação, falei, vamos, aceitei. E aí na corrida a gente foi conversando o tempo todo, tudo, lembrei do meu avô, tal, comentei algumas histórias, só que o senhorzinho foi sentado atrás. O senhorzinho não, ele era um velho, mas era um... Robusto. Era um velho sarado. E o rapaz, um garoto, foi sentado no banco da frente. Quando nós chegamos no roteiro, no destino, uma rua antes de virar, eu falei, putz, dancei. Sabe quando você sente? Eu senti, eu falei, dancei. Aí ali, aqueles poucos metros assim, eu pensei 1 milhão de coisas, de pular do carro, sei lá, sabe? Foi. A hora que ele falou assim, pode encostar ali. Ele estava atrás, ele me deu uma gravata assim com o braço atrás, assim, pôs um revólver aqui assim, ó. Nossa. Aí ainda falou assim, bem baixinho assim, ó, agora você já era. Nossa. E eu vi o clack. Naquele minuto ali, naqueles segundos, naqueles milésimos de segundo, assim, é como se... não sei o que, assim, é uma sensação, nunca senti nada disso na vida. Passa muita coisa na cabeça, né? Eu sei que você sente um monte de coisa no seu corpo, eu vi assim, todo a minha vida passando assim, né, como fosse uma tela de cinema, assim, tudo muito rápido. Aí eu vi a última imagem assim, era meu rosto, eu falei, puta, morri. Aí quando você volta nesse segundo de consciência, eu vi que o revólver não tinha disparado. Aí eles começaram a me agredir, me bateram, tal, não sabia como se xingar, tal, não sabia o que fazer, me trancaram no porta-mala do carro. Aí ali começou o pavor, né? Porque você fica totalmente trancado, é tudo escuro. Eu tirava as lanternas, assim, as coisas ali atrás para ver se via, não via, não tinha acesso pelos bancos. Ai, que fobia. Ai. E ali naquele lugar ali, você trancado, aquele cheiro de mofo, né? O sangue na boca escorrendo por causa do gosto. E aí você fica naquele pavor. Cada parada parecia que ia ser uma execução, sabe? E eles paravam muito. Aí saíam em disparada, aí parava. Eu não sabia se era perseguição, se não era. Uma hora falava uma coisa, outra entrava. E aí começou aquela tortura, aquele palco interno ficar um caos. Eu falei, puxa, se não tem o que fazer aqui, cara, eu vou dormir. Aí eu encostei de um jeitinho assim no porta-mala ali, assim que eu achava que pudesse me proteger de, sei lá, de tiro de polícia, qualquer coisa assim. E eu dormi. Dormiu? Dormi. Eu sei que esse período todinho deu 5 horas. Da hora que eu peguei eles até a hora que eu tive o primeiro acesso ao horário. E eles me deixaram numa rua, né, num local, e bateram assim no porta-mala. Falaram, estamos deixando você aí, beleza? Aí eu falei, cara, agora é a hora, né? A hora que eu abrir isso aqui, os caras vão me executar, tô parado em algum lugar. E ali eu percebi que outros sinais nossos, né? Porque nós temos audição, visão, tem importância. Eu naquele momento, eu enxerguei o cenário todinho de fora, trancado lá de dentro. Só com a percepção da audição. Quando você está ficando em estado de medo, de pânico, você vai ficando até sem respirar, né? Uhum. Então você fica naquilo. Conforme você vai ficando nesse estado, outros sentidos vão ampliando. Então eu comecei a perceber um barulho, um passarinho, um trinco, um calçado. Eu falei, opa, peraí, isso aqui é uma rua residencial. Alguém está passando aqui, ó, é um sapato tipo na calçada, no cimento. E aí no fundo eu ouvi uma mulher falar, tchau, vai com Deus. Eu falei, não é. Aí eu comecei a forçar a tampa do porta-mala assim nas costas. E quando eu percebi que ela ia estourar, eu me preparei para sair correndo, tipo um zigue-zague do lado do um maluco gritando. E eu tava numa rua residencial, cara.
Aí naquele minuto eu falei, cara, volta pro carro que a chave tá embaixo do tapete. Eu voltei pro carro, levantei o tapete, a chave estava lá. Aí eu liguei o carro e fui embora. E aí eu entendi que o silêncio é uma máscara. Uhum. Porque naquele momento eu voltei para casa e não falei nada para ninguém. Não falou nada. Nada. Segredo absoluto. Peguei um dinheiro emprestado com a turma que eu conhecia ainda lá e voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Só que a partir dali eu comecei a sentir uma raiva, um ódio, tinha vingança daquele cara. Mas aquilo foi aos poucos. Não foi de uma vez? Não, você vai indo, vai construindo. Vai alimentando, né? Eu só reconheci isso depois. E aí, menos de um ano depois, eu tive um câncer. A gente foi passar no consultório e aí o cara falou, você tá aqui, tem um tumor tal, e sabe, mas e esse? Não, entre o grave, esse é o pior. Eu falei, bom, então morri? Aí ele falou, não, ainda hoje tá com 7% de chance de cura. 7? É. Eu falei, perfeito, é o que a gente precisa. Aí nós saímos de lá, olhei a Dedé, eu falei, não, eu não vou aceitar esse papel não. Ali foi a primeira vez que eu tive essa consciência. Cara, eu não vou aceitar esse papel. Eu atuei nele. Uhum. Fui fazer o que tinha que fazer, correr atrás dos médicos, né, os exames, mas em nenhum momento eu aceitei assumir essa doença. Tanto que em 30 dias eu operei, zerou. Aí fiquei fazendo processo por 10 anos, todo o acompanhamento, tudo, mas nunca tive nada disso. Olha. Então eu tenho essa consciência lá atrás. Mas a raiva e o ódio continuavam, mas sem tanta percepção, sem tanta consciência disso. Aí foi quando eu instalei no síndrome do pânico, do nada. A gente atravessando ali a Ponte Penso ali em Santos, ali, Praia Grande. Eu, em cima da ponte, me deu uma crise de pânico, comecei a acelerar o carro, parecia que aquela ponte ia cair, uma fobia, uma taquicardia. Nossa, é horrível, né? Aí eu fiquei, eu vivi isso, cara, por 3 anos. 3 anos intensos, assim. Aí parece que você tá em vida e morte, porque você tem medo de tudo, nada, não tem consciência de nada, você vai buscar ajuda, ninguém entende nada. Cada um fala te geram 1 milhão de situações, mas ninguém para te ouvir. Toma um remédio aqui, faz não sei o quê. Ninguém para te ouvir. Então, esse foi um momento difícil. E aí, só que o pior de tudo é que conforme você vai vivenciando isso, esse pano de fundo, né, que a gente tem, que é a nossa família, o trabalho, os amigos, o dia a dia, isso vai se deteriorando, porque você não consegue se estruturar. Então isso vai afetando o seu relacionamento. A Débora sempre foi muito companheira, sempre teve muito ali do lado. Só que se eu não conseguir entender o que estava acontecendo comigo, imagina ela. Então, só que quando você está ali, você não tem essa percepção das pessoas que estão. Eu ainda tinha alguma coisa. Então muita coisa eu segurava. Eu acho que eu não piorei por conta disso, porque a Débora, ela sempre foi uma pessoa muito dinâmica. Então, por ela, eu sempre enfrentava muita coisa. Entende? Então, assim, eu tentava moldar muita coisa, esconder muita coisa, assim. Mas ela sempre soube de tudo que estava acontecendo. Porque tinha hora que dá a crise, cara, você parece um bicho acuado. Verdade. Uma coisa, você encosta num canto, tem medo de tudo. Eu já tive. Aí. Algumas vezes. É terrível. É terrível. Aí com isso veio uma depressão. Aí até o dia que eu falei, chega, não dá mais, a dor é grande demais. Não vou atuar mais não. E voltando do trabalho lá, eu morava na Serra da Cantareira, lá tem uma pedreira. Aí no final de tarde eu parei lá na pedreira antes de voltar para casa. E aí fiquei olhando ali, liguei o rádio do carro. E aí tocou aquela música do Raul, Tente Outra Vez, sabe? E aí naquele momento, quando começou a tocar essa música, foi quando eu percebi assim que se você não tem forças para fazer por você, pode ter por alguém. Aí foi ali que eu tirei a minha máscara da escuridão. Aí comecei a olhar para minhas feridas, que eu não queria mais viver isso. Não queria mais sofrer isso. Porque isso não era eu. Sim.
Porque quando eu tentava me olhar, eu via que eu não... Cara, eu era um cara Você não se feliz, reconhecia alegre. Você entende? Naquele lugar que você Eu tava refém daquela rotina. E aí eu entendi isso. Aí quando eu saí dali, eu falei, não, vou mudar isso. Aí comecei a estudar, porque assim, eu não conseguia ajuda. Não que não tivesse, mas eu não encontrei nenhuma que me servisse ali no momento, entende? Então, e aí eu não confiava também, porque eu tinha a questão daquele ódio. Eu não confiava nas pessoas, eu não confiava mais no ser humano. Eu só confiava na Débora e no meu filho. Mas meu filho era pequeno, então eu só confiava na Débora.